Então, nessas duas ações penais, 504-6120 e 504-5575, continuidade do depoimento do senhor Paulo Roberto Costa. Eu devolvo a palavra, então, à defesa do senhor Augusto Costa. Pois então, eu perguntava como é que o senhor Paulo conheceu o senhor Fernando Baiano e qual o motivo de depositar no senhor Fernando Baiano tal confiança a ponto de, enfim, informações e operações de tal sigilo justificavam-se feitas pela via desse cidadão. O Fernando Baiano executava um trabalho semelhante que o CEF executava. E me foi apresentado, se não me falha a memória, pelo Jorge Luz. E começamos a manter relacionamento. Ele começou a trazer atividades, começou a trazer assuntos que ele executava. Começamos um relacionamento dessa maneira, como começou com o CEF também. E o Jorge Luz fazia o mesmo tipo de atividade que o Baiano fazia? Tem um depoimento meio específico sobre o Jorge Luz. Fiquei conhecendo ele no Hotel Glória, lá uma oportunidade, tem um depoimento específico sobre isso. E ele também tinha uma atividade, vamos dizer, junto às empresas também. É na mesma linha de conduta, é isso? Eu acredito que sim. Mas ele fazia isso a seu favor ou a favor de outras pessoas? O Jorge Luz tinha outros relacionamentos que eu já mencionei aí em depoimentos específicos aí para o Ministério Público. Não sei se a gente volta aqui, juiz Moro, nesse assunto do Jorge Luz aqui agora. Alguma pergunta específica, doutor, sobre isso? Queria saber, o Fernando Baiano chegou a apresentar algum projeto para a Petrobras, até por seu intermédio ou por alguma outra via? Ele se diz empresário, né? Não, ele tinha interesses aí de projetos, ele tinha um relacionamento grande com o Ike Batista e uma vez levou um projeto lá do Porto do Açu, que também não foi à frente, mas ele tinha outros objetivos aí. O que ele levou para a Petrobras ele não emplacou, é isso? Não foi à frente o projeto. Bom, muito obrigado, excelência. Defesa de André Gustavo de Farias Pereira. Pode alcançar o microfone. Doutor Paulo Roberto, há uma menção aqui na denúncia quanto ao Maurício Guedes e ao Glauco Legatti, dois gerentes da Petrobras. O senhor se lembra qual era a função dos dois? Eram dois gerentes da área de serviço, da área de engenharia, não eram da área de abastecimento. A última função que eu lembro do Glauco, ele era o gerente maior da construção da Renest, lá em Pernambuco, pela área de engenharia. E eles conduziam os aditivos, assim, não que conduziam, mas eles eram responsáveis por gerir as equipes que tratavam dos aditivos? Sim. Era comum, normal que houvesse reuniões e discussões entre os empresários da empresa do setor de construção com esses gerentes para discutir questões envolvendo os aditivos? Isso era normal, lícito e correto? Normal e correto. Lícito também? Lícito, que eu saiba, sim. É normal, essa reunião era dos empresários com as pessoas que representavam a Petrobras nos projetos, que no caso específico eram eles. E era comum que se usasse telefone e e-mails, inclusive corporativos, para discutir questões envolvendo os aditivos? Sim. Perfeito. Muito obrigado, excelência. Certo. Alguns esclarecimentos do juiz aqui muito rapidamente, senhor Paulo Alberto Costa. Pois não. Senhor Paulo, o senhor respondendo algumas perguntas me pareceu um pouco impreciso em relação a ter recebido ou não durante o seu período como diretor valores da IESA. Antes o senhor havia mencionado, salvo equívoco meu, que o senhor teria recebido comissões e valores da Queiroz Galvão. Dessa empresa o senhor tem certeza que recebeu? Dessa eu tenho certeza. Da IESA, agora também, como eu já falei, excelência, não recebi nada da Queiroz Galvão diretamente, sempre através do Janene, do Alberto Youssef e do Fernando Soares. Certo, mas o senhor sabia que o dinheiro vinha por exemplo, da Queiroz Galvão? Sabia. Quando havia esse pagamento? Sabia. E as outras empresas do cartel, né, Andrade, Camargo, Odebrecht, etc., as outras empresas,
eu sabia que vinha o recurso, mas eu não tenho acompanhamento de valores e nunca tive isso. Mas sabia que essas empresas, porque em muitos contratos, essas empresas se reuniam em consórcio. Certo. E às vezes no consórcio, uma empresa que era, vamos dizer, o líder do consórcio, essa empresa ficava responsável em fazer pagamentos. Perfeito. Né? Esse processo aqui envolve dois consórcios, consórcio Ipojuca, Queiroz Galvão e IESA em obras da Renest, Sim. que é o Tubovias. Isso. E outro consórcio, QGGI, EPC, Unidade de Hidrotratamento de Destilados de Óleo Diesel no Comperst, que também é Queiroz Galvão e IESA. Em relação a esses dois contratos, o senhor se recorda se alguma dessas empresas ficou especificamente encarregada do pagamento dos valores? Aí precisaria ver, que eu não tenho essa informação aqui, quem era o líder do consórcio. Normalmente, o líder do consórcio que assumia isso. Então, vamos dizer, hipótese, num desses contratos, o líder do consórcio era Queiroz Galvão. Mas, quando era pago valor ilícito, vinha recursos de uma empresa e de outra empresa. Agora, eu precisava saber quem era o líder do consórcio. Eu não tenho essa informação aqui na minha cabeça no momento. Quando o senhor saiu depois da Petrobras, o senhor teve esse contrato da Costa Global com a Queiroz Galvão. Perfeitamente. Através do qual teria sido repassado para o senhor cerca de 600 mil, aqui, segundo a denúncia. Perfeito. Esses valores também eram valores de comissões, de vantagem indevida? Eram valores indevidos do tempo ainda que eu estava como diretor. Esses valores tinham ficado pendentes de pagamento, tanto a Queiroz Galvão quanto valores também da IESA que tinham ficado pendentes de pagamento. E esse contrato também que o senhor fez da Costa Global com a IESA, que é um valor menor aqui de 281 mil, também era de comissão e vantagem indevida? Era. E o senhor sabe me dizer se esses pagamentos, esses valores que tinham ficado pendentes, dizem respeito a esses dois contratos, do consórcio Ipojuca, da Renest, e do consórcio em que essas duas empresas estavam consorciadas no Comperch? Essa informação eu não tenho, excelência. Não sei lhe dizer. Eram valores que ficaram pendentes. Agora, de que contratos, eu não sei. Foi-lhe indagado pelo Ministério Público, mas eu quero ter isso de uma maneira mais clara aqui. O senhor chegou a tratar diretamente sobre vantagem devida a comissões ou propinas, não esquecendo aquela reunião lá do Sérgio Guerra, tá? Com dirigentes executivos da Queiroz Galvão? Nós conversamos algumas vezes sobre isso, sim. Sim, independente disso. Com quais executivos da Queiroz Galvão o senhor se recorda que tratou sobre comissões ou vantagem indevida? Que eu me lembro concretamente aí, pode ter sido com mais de um, mas que eu me lembro concretamente foi com o Ildefonso. Com o senhor Otton Zanoide, o senhor se recorda especificamente de ter tratado? O Otton participou de muitas reuniões com o Ildefonso. Né? Normalmente, quando o Ildefonso ia para uma reunião, ele participava também. Mas eu não posso lhe afirmar agora aqui se o Otton, se eu conversei esse assunto com o Otton. Com o Ildefonso, com certeza. Mas o senhor conversou com o Ildefonso na presença do Otton? Em algumas vezes, sim. Sobre comissões Sim. e vantagem indevida. Não estou falando sobre obra ou Sim, coisa parecida. sim. Sim? Sim. E essas outras pessoas também aqui. Augusto Amorim Costa, o senhor se recorda de ter tratado esse assunto? Ele não participava de todas as reuniões. Participou de algumas, mas não participava de todas. Aí eu não sei lhe dizer se nessas reuniões que ele participava se tratou disso. O senhor não se recorda então não de me ter recordo. tratado com ele sobre comissões ou propinas? Não me recordo porque ele não participava de todas as reuniões. Quem participava mais era o Otto. O senhor Petrônio Braz Júnior? Não, eu acho que eu nem conheci. E André Gustavo de Farias Pereira? Também não me recordo deles. A IESA, executivos da IESA. Pois não. Com quem que o senhor se recorda especificamente de ter tratado sobre comissões ou vantagem indevida? O Valdir. Tanto que o contrato que foi assinado com a Costa Global foi conversar diretamente com ele. Com o senhor Otto Garrido Sparember? Possivelmente não me recordo. Certo. O senhor mencionou também, aqui o senhor me corrija se estiver equivocado, que o senhor Alberto Youssef recebia esses valores e repassava ao senhor e ao partido. E depois, em relação a Queiroz Galvão, o senhor Fernando Soares fez esse trabalho também?
É isso? Porque teve um período que o relacionamento do Fernando Soares com o Queiroz Galvão era mais afinado, corria mais fácil do que com o Alberto Youssef. Não me recordo por que cargas d'água, agora não me lembro. Então, nesse período aí, o Alberto Youssef, que eu me lembro agora no momento, ficou um pouco afastado disso, e o Fernando Soares ficou à frente da empresa Queiroz Galvão, isso que eu me recordo. E o Fernando Soares substituiu completamente o senhor Alberto Youssef no que se refere a Queiroz Galvão? Eu acho que sim. Eu acredito que, se eu me recordo, sim. Porque o Alberto ficou um pouco afastado e aí entrou o Fernando Soares. O senhor Alberto Youssef afirmou que antes dele ter sido substituído, ele teria direcionado valores combinados de acerto de corrupção nesses contratos desses dois consórcios, e que ele teria ido efetuar uma cobrança de um valor de 37 milhões para Queiroz Galvão. O senhor se recorda especificamente desses valores e dessa cobrança específica do senhor Alberto Youssef? Não me recordo, Excelência, não me recordo. O senhor Alberto Youssef também mencionou que desses 37 milhões, 7,5 milhões ele repassou em doações oficiais ao Partido Progressista, agentes políticos do Partido Progressista. O senhor se recorda especificamente disso? Não, o que eu comentei aqui, já coloquei que 60% dos valores iam para o Partido Progressista. Agora, com exceção dos valores que eu anotei numa tabela que o CEF tinha no escritório dele, numa agenda que foi apreendida pela Polícia Federal, nessa agenda consta valores que foram pagos para vários políticos. Certo. E esse é o único valor, a única tabela que eu tenho é essa. Então o senhor não se recorda especificamente? Não me recordo. Perfeito. Essas empresas que efetuaram esses pagamentos ao senhor, o senhor ameaçou elas de alguma maneira para elas efetuarem esses pagamentos? Não, nunca ameacei. Tanto que, como eu falei aqui anteriormente, na hora que eu saí da companhia, não tinha mais caneta na mão, então as empresas não tinham obrigação nenhuma de fazer os pagamentos. E mesmo assim fizeram. A IESA fez, Queiroz Galvão fez, Camargo Correia fez, e eu não tinha mais autoridade nenhuma. O senhor chegou a afirmar para algum desses executivos, por exemplo, da Queiroz Galvão e da IESA, que se não houvesse o pagamento haveria retaliação, não haveria contrato, não haveria pagamento? Nunca, eu não me recordo de nunca ter feito isso. Não me recordo de ter feito isso em nenhum momento. Simplesmente, Excelência, porque essas empresas, elas tinham que participar, porque eram as únicas empresas com capacidade de participar das licitações da Petrobras. Então elas iam participar de qualquer maneira. O senhor mencionou que parte dos valores que o senhor recebeu do senhor Fernando Soares foi em conta no exterior, isso? Isso tem uma declaração minha específica sobre isso, de uma conta no exterior que foi feito pagamento pelo Fernando Soares. E esses pagamentos feitos pelo Fernando Soares, o senhor sabe se ele havia recebido da Queiroz Galvão, da IESA ou de alguma outra fornecedora da Petrobras? Uma vez ele me falou que parte desses valores vinham através da Queiroz Galvão, através de um país da África. Isso ele me falou uma vez. E o senhor se recorda que conta que recebeu esses valores? É uma conta lá que estava nas Bahamas, se não me falha a memória. O nome da offshore utilizada? Não. Está no depoimento aí, mas eu não me recordo no momento. Mas tem um depoimento específico sobre isso. E entrando naquela questão do pagamento que o senhor afirma ter feito intermediado lá para o senhor Sérgio Guerra. Pois não. O senhor mencionou que foram feitas 3 reuniões. Que eu participei em hotéis. Ou são 4 reuniões? Não, tiveram 3 reuniões em hotéis, lá na Barra, e teve uma reunião específica nesse escritório. Essa reunião que foi filmada. Que foi filmada. Desde a primeira reunião, já se falou em comissão, em vantagem indevida? Já. Só na primeira reunião, se não me falha a memória, não tinha ainda definido, acho que o valor. Falou que precisava, isso aí também estão nos meus depoimentos. Mas ficou claro que era vantagem indevida. Ficou claro. Tá. E por que tantas reuniões para ter essa definição? O que aconteceu aí? Na primeira, se não me falha a memória, que eu precisava recordar agora dos depoimentos que eu dei, que só para Vossa Excelência ter ideia, hoje é o meu depoimento 223. Sim, se o senhor não se recordar, o senhor não se então, recorda. Mas assim, por que tantas reuniões? Uma reunião foi para dizer que ele precisava de um recurso e qual seria o objetivo
o efeito desse recurso. A segunda reunião acho que foi para definir que empresa faria, alguma coisa nesse sentido. E a terceira reunião acho que foi mais o tipo de um agradecimento, se não me falha a memória, foram isso. E o que foi indagado ao senhor, e não ficou muito claro, nessa reunião que foi filmada, estava presente aí o senhor Ayrton Fonseca, que é da Galvão Engenharia. Sim. O que a Galvão Engenharia tinha a ver com esse assunto, já que, como o senhor disse, estava sendo tudo atrelado a Queiroz Galvão? Isso talvez quem possa explicar melhor é a própria Galvão, porque eu não sei por que ele estava lá. O senhor se recorda se foi explicado o motivo da presença dele na ocasião? Não me recordo, não me recordo. Mas talvez ele possa explicar por que ele estava lá. Tá certo. E... basicamente isso. Excelência. Só uma única pergunta, de Vossa Excelência. Uma única só. Sim. Senhor Paulo Roberto. Pois não. Respondendo agora ao doutor magistrado, o senhor disse que os recebimentos que o senhor sabia eram da Queiroz Galvão. Como que o senhor sabia que era da Queiroz Galvão esses pagamentos? As empresas que eram do cartel, né, eram empresas, são poucas empresas, 12, 15 empresas, que participavam dos pagamentos. E esses pagamentos, me foi dito várias vezes pelo José Janelli, depois pelo Alberto Youssef e pelo próprio Fernando Soares, de onde vinham esses recursos. Essas pessoas que me falavam, porque eu não tinha esse acompanhamento de empresa a empresa. Então essas pessoas que lhe falaram isso? Sim. Ok, muito obrigado, Excelência. Certo. Mas o senhor também mencionou há pouco que o senhor teve contato direto com alguns executivos. Alguns, sim. Vamos deixar claro isso aí para não ter nenhuma dúvida. Eu tive contato com alguns executivos de algumas empresas, como o caso da Odebrecht, como o caso do Queiroz Galvão, como o caso de Camargo Correia, que isso não foi nem Janene, nem o CEF, nem Fernando Baiano que me falaram. E essas empresas, os próprios empresários me falaram. Vou deixar isso claro. O senhor Fernando Soares, quando depôs aqui, ele mencionou que no consórcio em Ipojuca, em especial, ele teria sido procurado pela Queiroz Galvão para obter auxílio para aprovação de um aditivo específico e que ele teria então intercedido, vamos dizer, conversado com o senhor Sim. a esse respeito. O senhor se recorda especificamente? Como eu falei também anteriormente, Excelência, algumas empresas ou alguns intermediários me procuravam. E o que eu podia fazer era acelerar o processo. Eu não tinha como mudar o processo. Então deve ter ocorrido isso, para acelerar o processo. Mas o senhor não se recorda especificamente? Não me recordo, mas normalmente era isso. Então são essas as questões. Pode interromper.